Aleluia, muito bom ter você aqui. Você que faz parte dessa família, é uma honra servir vocês. Você que está nos visitando pela primeira vez, é uma honra servir você também. Essa aqui é a sua casa, sinta-se à vontade, sinta-se amado, porque esse encontro foi marcado por Deus. Não foi simplesmente um convite de um amigo, de um namorado, de um primo. Na verdade, isso daí foi um convite de Deus para você através dessa pessoa. Então, hoje, Ele marcou esse encontro com você. Então, que você aumente as suas expectativas naquilo que Ele quer fazer em você, para fazer através de você. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui hoje? Amém? O tema da nossa mensagem: sorria. Você está sendo notado. Eu tenho certeza que quando você ouviu sorria, você está sendo, veio outra palavra na sua cabeça. Eu tenho certeza. Quer ver? Eu vou fazer o teste. Vou ser bem dinâmico como eu tenho sido. Pedrão, se alguém falasse para você essa frase, como você completaria? Sorria, você está sendo filmado. É isso aí. Eu acho que é a frase que a gente mais ouve, né, relacionado a isso. E agora eu vou fazer outra pergunta, continuar aqui na nossa dinâmica, eu vou mais profundo. Vou ajudar os câmeras aí. Viu, Darninha? Vou dar trabalho para você. Agora que vocês entenderam que essa é uma frase que tem mesmo em mercados, em empresas, em estabelecimentos, em escolas, vocês já pararam para pensar qual que é a lógica de ter um sorria? Você está sendo filmado? Por que tem um sorria na frente? Vou perguntar se alguém pode me explicar o porquê a pessoa que inventou isso colocou um sorria. Será que o enfoque era para o sorria mesmo? Deixa eu perguntar para uns caras aqui, deixa eu ver. Olha os caras travados aqui. Vai, Gui. O que você imagina que os caras pensaram? Você acha que o foco estava no sorria? Não, acredito que na câmera em si, né? Sim. Era uma migué, uma distração. Sorria era uma migué. Deixa eu só perguntar para mais um aqui, vamos ver. Deixa eu pegar uma menina aqui, deixa eu ver. A Raíssa, que é bem desinibida. E aí, Rá? O que você acha? Você acha que esse sorria, você está sendo filmado? Por que os caras me colocam sorria? Você acha que tem alguma lógica? O foco é nisso? Por quê? Pra pessoa olhar pra câmera. Sorrir. É isso aí, gente. Tá bom já, senão eu vou me prolongar muito. Isso é uma verdade. Essa frase que foi adaptada pelo Espírito Santo é uma frase muito comum. Você sorria, você está sendo filmado. E pode ter certeza, como o Gui falou, que o objetivo não é o seu sorriso. Porque nós estamos numa empresa privada, num estabelecimento comercial, que tem bens, que pode sofrer prejuízo, que já foram furtados, roubados. O objetivo, eu vou traduzir para vocês de uma forma mais direta, né, e sem a delicadeza que eles querem colocar. Ele está dizendo assim: Machado, fique esperto, se você fizer alguma coisa errada eu te pego. É mais ou menos isso. Para não ficar tão pesado, eles falaram: sorria, você está sendo filmado. É óbvio que ele não quer o seu sorriso, porque dificilmente ele vai ver o seu sorriso. O propósito nessa circunstância, nessa frase, é te vigiar, é ficar em cima, é proteger o patrimônio desse empresário ou desse estabelecimento, porque nós sabemos que infelizmente a maldade tem se espalhado e as pessoas têm feito coisas contra a lei. Então se tornou necessário ter câmeras. Hoje nós temos até em residências. Só que essa frase, na perspectiva de Deus, ela fica muito mais linda, e essa é uma das perspectivas. Sorria, Guilherme, você está sendo notado. Nós vamos ver o porquê dessa frase ser tão especial quando ela vem da boca de Deus, quando ela vem na perspectiva da eternidade, na perspectiva do céu. Porque, diferente do modelo comum, que é te pegar, que é vigiar você para que você não faça nada errado,
e quando você fizer é com o objetivo de você ser reprimido, Deus não. Deus tem um objetivo muito mais lindo. Deus tem um objetivo muito mais relacionado a um coração de pai, para estar te notando. E para a gente entender melhor essa frase, que é o tema da mensagem, nós vamos dividir ela em duas partes. Então, a gente vai analisar sorria na perspectiva de Deus. É o que Ele está falando para você. A gente vai ver sorria e depois nós vamos analisar, você está sendo notado. E de uma forma bem intencional e estratégica, eu quero começar analisando o você está sendo notado. Por que Deus fala isso para você, fala isso para mim essa noite? Porque isso está revelado na palavra dele. Nós somos notados por Deus em todos os momentos da nossa vida. Arthurzinho, você era notado por Deus antes de ir para o ventre da sua mãe, Ele já te notava. E como nós podemos ter certeza disso? Porque Ele mesmo nos fala. Vamos ver alguns versículos, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Repita comigo, toda parte. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Salmos 33, versículos 13 a 15. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Repita comigo, toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma os corações de todos, que conhece tudo o que fazem. Jó 34, 21. Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Só mais um para finalizar. Hebreus 4, 13. Nada, absolutamente nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, não há dúvidas de que nós, eu, você, nós estamos sendo notados por Deus, observados em todos os nossos momentos, porque os olhos dele estão por toda parte. Ele olha a humanidade, ele olha a criação, ele olha o clima, a natureza, porque ele está no controle de tudo, ele é o Criador. Então ele vê tudo, ele vê absolutamente tudo. A Bíblia nos fala que os nossos dias, todos os nossos dias aqui na terra já são conhecidos por ele. Então ele sabe exatamente o dia em que eu vou voltar para casa. Ele sabe disso, como também sabia o dia que eu ia vir para essa missão temporária aqui na terra. E isso talvez para você, quando você ouça, dependendo do momento que você vive hoje na sua vida, ou dependendo do que você já fez na sua vida, pode te causar um certo medo, porque você começa a fazer o raciocínio. Cara, Deus, Ele me vê em todos os lugares em que eu estou ou em que eu estive. Deus sabe sabe quais as pessoas que eu ando, ou com quais pessoas eu andei. Deus sabe tudo que eu falo, Deus sabe tudo que eu penso, Deus vê tudo que eu faço. E aí, dependendo da sua situação hoje, você vai ficar com medo, porque você vai falar: cara, deu ruim, porque agora me deu medo. Ontem mesmo Deus então me viu acessando conteúdo pornográfico. Ontem Deus me viu desonrando os meus pais, brigando com meu pai, desrespeitando a autoridade da minha mãe. Então deu ruim porque semana passada eu catei geral, saí ficando mesmo, sem precedentes, sem pensar no amanhã, e Deus viu. Cara, deu ruim porque Deus viu eu dando aquele golinho, naquela bebidinha,
bem fraquinha, aquele destilado. Deus me viu bêbado na balada. Deus me viu vomitando na balada. Deus me viu fazendo uma carreira de cocaína e cheirando ela na balada. Deus me viu usando vários tipos de drogas, maconha e várias outras drogas que nós temos aí, drogas sintéticas. Deus me viu mentindo. Deus me viu xingando. E várias outras coisas que podem estar vindo na sua mente agora. E causando um certo medo, causando um certo pavor. Mas com certeza, não é esse o propósito de Deus para você hoje. Não é simplesmente falar, Gabriel, você está sendo notado. É muito mais que isso. Nós iremos ver que o peso está no sorriso, no sorria. E por que nós devemos sorrir? Pelo fato de saber que Ele está nos notando. Esse é o centro da mensagem, principalmente em um tempo, e por mais que a gente esteja celebrando o Setembro Amarelo, cara, todo esses últimos anos nós temos visto um ataque muito grande na alma, de jovens e adolescentes principalmente, mas já está entrando em todas as faixas etárias. Então, a mensagem ela não é só por conta do Setembro Amarelo, é por conta do seu coração e que Deus está vendo ele e sabe que precisa de um sorriso. Então, primeiro eu quero que você tenha essa convicção de que Ele te nota, Ele te observa. E por mais que no primeiro momento você possa ter ficado com medo pelo seu passado, pela sua ficha, por tudo que você fez até hoje, você não vai sair daqui assim, muito pelo contrário. Você vai sair com uma nova história, com um novo coração, com uma nova perspectiva de Deus para a sua vida. Então hoje o objetivo é que o sentimento de culpa seja quebrado em nome de Jesus. E que nunca mais essa frase, você é notado por Deus, cause temor e pelo contrário, isso abre um sorriso em você. E agora, por quê? Então eu devo sorrir. A segunda parte. Sou notado, por que devo sorrir? Primeiro, porque você não é notado por um sistema de vigilância. Você não é notado por uma pessoa que foi contratada ali para olhar se você vai furtar algo, ou se você vai roubar algo, ou se você vai fazer alguma coisa que vai depreciar o patrimônio. Não é um ser humano trabalhando, te vigiando. É um pai. É um paizinho sentado no trono, olhando para você com um olhar de pai. E não é simplesmente um pai. É um pai, como diz o conhecido versículo de João 3,16. É um pai que amou tanto o mundo, amou tanto a sua vida, que Ele deu o seu único filho para morrer no seu lugar. E cara, hoje, vivendo a paternidade, eu tenho um pouco mais de dimensão do que é esse amor, do que é saber que eu sou notado por um pai, não simplesmente por um Deus Pai. Porque eu fico imaginando, todas as vezes que eu estou ali com o Davizinho, e de repente vem uma preocupação e eu vou lá, protejo ele, me sinto feliz, o Espírito Santo sempre trabalha. Se você ficou feliz, imagine o quanto eu fico quando eu te protejo. Eu lembro uma vez, eu não vou me esquecer, acho que eu já até contei aqui em alguma oportunidade. Se não contei, vocês vão ficar sabendo. Logo no comecinho, quando o Davizinho estava indo para as cadeirinhas, eu lembro que eu fui colocar ele na cadeirinha, e aí a Fer tinha pedido, traz ele mais perto de mim aqui, porque eu precisava sair, e a Fer ia ficar olhando ele, ela estava fazendo algumas coisas, preparando acho que o TT dele, não sei. E aí, eu simplesmente peguei essa cadeirinha e puxei pelo bracinho, coisa de, sei lá, nem 30 centímetros. Só que ela soltou um bracinho e ele quase foi pro chão. Não era muito alto, mas ia cair, ele era um bebê. E aí eu segurei assim, travado, gelado, coloquei ele no meu colo. Na verdade, a Fer tirou do meu colo porque eu fiquei em pânico, né? Porque assustei.
E aí depois eu fiquei em crise, eu falei, cara, eu não protegi o meu filho. Ele podia ter caído, batido a cabeça, poderia ter se machucado, como eu sou um pai falho. E aí eu fiquei muito mal. E aí o Espírito Santo, né, eu fui para esse compromisso que eu tinha em Bauru, aqui na verdade, né, que eu moro em Piratininga, para quem não saiba. E no caminho, né, eu comecei a chorar, muito mal. Falei, cara, poxa, mas já estou assim no começo, na largada, dando umas palhaçadas dessas com meu filho. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Sabe, eu lembro que eu ouvi ele dando uma risadinha, falando assim, você está aprendendo sobre amor de pai. E aí sempre trazia, olha, você, sendo mal, sabe proteger seu filho, sabe cuidar do seu filho, você está entendendo um pouquinho do amor que eu tenho por você? Você está entendendo o que acontece no meu coração quando você tropeça e cai? Quando você está quase para cair, eu te seguro? É um sentimento umas 100 vezes maior do que esse que você está sentindo. Todas as vezes isso ministra muito no meu coração, porque esse é o nosso Pai. Esse é aquele que está assentado num trono, notando você em cada passo. Esse Pai que está te notando, e isso é suficiente para você sorrir. Ele tem planos de paz para a sua vida. Ele tem planos de paz para a sua vida. Por isso você deve sorrir. Ele tem sonhos maiores do que os seus para a sua vida. Sonhos que vêm de uma vontade boa, perfeita e agradável. Ele tem uma paz que está acima do seu entendimento, do meu entendimento. Uma paz que está acima da mente mais intelectual dessa terra. Se nós pegarmos a pessoa que tem o maior nível de QI do mundo, ela não consegue alcançar essa paz, porque está acima dela. Está disponível para nós, filhos. Por isso nós devemos sorrir quando Ele nos nota. Ele tem o verdadeiro amor para derramar no seu coração. Não é aquele fogo de paixão que às vezes a gente sente por uma pessoa e de repente essa pessoa nos trai a nossa confiança. Às vezes nós sofremos uma traição em um casamento, em um relacionamento, em uma amizade, e a gente entende que aquilo não era amor, aquilo era paixão, porque o amor que vem de Deus é uma decisão. Ele decidiu nos amar, porque Ele é amor. Por isso que quando Ele olha o seu pecado, Ele não te ama menos. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a nossa vida, nem a morte, nem demônios, que às vezes a gente tem tanto medo. Nem demônios, nem anjos, nem largura, nem altura, nem profundidade. Nada nos separa do amor de Deus, porque Ele está em Cristo Jesus. É esse Pai que está te notando. Por isso você deve sorrir. Esse Pai que está sentado no trono, numa sala de comando, olhando. Ele tem o perdão para todos os seus pecados, absolutamente todos. Não importa o que você fez, não importa o quão sujo você se sinta, não importa quão terrível seja o que você fez, Ele está aqui hoje para te perdoar, porque Jesus, Ele lançou sobre a cruz todo o peso do nosso pecado. O grito que é mais alto que qualquer grito de alma, o grito que é mais alto que qualquer acusação do inferno, esse grito foi dado lá na cruz do Calvário por Jesus, quando Ele falou: está consumado, está consumado. Esse grito, ele precisa todos os dias abafar as outras vozes em nós. Quando a voz da acusação vem, nós precisamos ouvir o está consumado de Jesus lá na cruz. Quando o desânimo vem, quando o medo vem, nós precisamos ouvir essa voz, porque essa voz mudou a história da humanidade. Por isso nós devemos sorrir, pelo fato de sermos notados por Deus, pelo nosso Pai.
E eu quero trazer alguns exemplos na Bíblia de pessoas com corações diferentes, notadas pelo mesmo Deus e sendo tocadas pelo mesmo Deus. Para que você talvez hoje se encaixe em alguma delas e saia com seu coração transformado e cheio de esperança, porque nós não estamos falando de fábulas, não estamos falando de contos, estamos falando de verdades registradas na palavra, fatos. Os evangelhos são narrativas dos passos de Jesus. E uma dessas pessoas é Zaqueu. Você pode depois na sua casa estudar, se você ainda não estudou a história de Zaqueu, está lá em Lucas capítulo 19, dos versículos 1 e 10. Zaqueu era o cara que entrava no estabelecimento e ele precisava de uma câmera de vigilância, porque ele gostava de roubar, ele gostava de desviar. Era um ladrão, era um cara ganancioso, só pensava em dinheiro e em poder, era corrupto, era enganador, era mentiroso, tinha um coração doente. E se Zaqueu estivesse aqui hoje, ouvindo que ele é notado por Deus, talvez ele ficaria no primeiro momento com medo. Nossa, ele está vendo eu desviando o dinheiro do povo de Israel, o meu povo. Nossa, ele está vendo eu mentindo, ele está vendo eu enganando geral, enganando a minha família, ele está vendo eu mentir para minha esposa, ele está vendo o meu coração corrupto. Tinha um coração doente, mas ele estava sendo notado. E em determinada ocasião, Jesus vai passar pela sua cidade, pela cidade de Jericó. E aí de repente, esse cara decide ter um contato com esse Jesus que ele ouviu falar que estava curando os pecadores, que estava libertando as pessoas sujas, que estava tocando nas prostitutas. E ele então muda um pouco a perspectiva, ele fala: eu acho que não é tão ruim ser notado por ele, afinal ele está vindo para pessoas sujas e doentes como eu. Eu achei que ele ia vir e ficar dentro ali de um sinédrio, dentro dos religiosos, dentro de uma igreja fechadinho, estudando a Torá, falando só com aqueles que eram dignos, mas não, muito pelo contrário, ele só está ficando com os pecadores, ele está amando e transformando os pecadores, ele está falando com os desprezados. Então eu acho que não tem problema ele me notar, muito pelo contrário, eu quero sorrir como eles saíram sorrindo, eu quero sair transformado como eles estão sendo transformados. E aí Jesus está passando, ele corre, ele sobe numa figueira, fica ali escondidinho. Ele queria só olhar para Jesus. Talvez ele não imaginou que Jesus já sabia que ele estava lá. E aí Jesus passa pela figueira, ele para, olha bem nos olhos de Zaqueu. E esses são os olhos que a gente cantou, os olhos que queimam como chamas de fogo. Eles queimam de amor. E ele olha para Zaqueu e fala: ei Zaqueu, desce, hoje eu vou para sua casa, a gente vai comer junto, a gente vai ter um tempinho de qualidade juntos. Zaqueu já se espantou pelo fato de ele saber o nome dele. Zaqueu se espantou porque ele foi notado, mesmo sabendo que o coração estava doente. E Zaqueu ficou mais impressionado porque Jesus quer passar uma noite comigo. E para quem sabe, ou para você que não sabe, o final dessa história termina com um coração doente, que foi notado, um coração que estava triste, chorando, e que termina o encontro com Jesus dizendo: agora eu sei quem está aqui na minha casa. Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, vou devolver 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei. Jesus, eu entendi que agora eu não tenho mais motivo para ter medo,
Agora tem um sorriso no meu rosto, porque eu sou livre. Você me libertou. Não há peso para o meu pecado quando você entra na minha casa. Jesus, você curou o meu coração doente. A minha casa toda teve impacto dessa presença. E agora a minha vida mudou. Eu sei quem eu sou pela sua boca. Zaqueu sorriu porque ele foi notado. Um coração doente. Mas nós também temos corações saudáveis que são notados também. Se existe algo que atrai o favor de Deus, é uma busca desesperada. Lá no livro de Tiago, ele nos diz que se nós nos aproximarmos de Deus, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de nós, Ele se aproximará de você. Então o coração que está saudável, sedento, também é notado. Os olhos do Senhor estão sobre os corações doentes, os maus, e os corações saudáveis, bons. Ele olha os dois corações, Ele visita os dois. E o exemplo que eu quero usar aqui é de Maria, a mãe de Jesus. Logo no começo do capítulo do livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 16, vai falar um pouco sobre o processo de concepção de Jesus, a conversa de Maria com o arcanjo Gabriel, recebendo essa notícia. Eu acho lindo isso, porque quando o anjo traz a notícia para Maria, ele deixa bem claro que ela estava sendo notada. Uma mulher justa, íntegra. Só que talvez isso era novidade ou era um espanto para outras pessoas. Talvez para a sociedade que tem um machismo muito forte, que despreza a mulher e não entende o lugar da mulher. Maria, ela, uma mulher como essa, pobre, ser escolhida para gerar o Messias. Mas Deus estava notando Maria, quando ninguém estava notando. Deus estava vendo a fidelidade ao noivo dela, José, se preservando para ele, uma mulher que andava em santidade. Deus estava vendo a integridade dela com os preceitos da Bíblia, que naquela época era o Pentateuco, a Torá, os livros dos profetas. Uma mulher que conhecia a palavra, que lia a Bíblia, que orava, que buscava. Uma mulher submissa, submissa à palavra, submissa às direções da sua liderança. E ela foi notada por Deus. E por isso ela sorriu quando recebeu a maior das notícias. Sorria. O anjo fala para ela: Maria, você é agraciada, você é cheio de graça, você é cheio de favor de Deus. Sorria porque o Messias, o libertador da humanidade, o Salvador, o Rei dos Reis, vai ser gerado no seu ventre. Deus escolheu o seu ventre, Deus escolheu a sua maternidade para cuidar e gerar o maior homem que já pisou nessa terra. E eu quero trazer mais 2 exemplos de 2 pessoas que viveram sorrindo porque sabiam que eram notadas. O que falar do gadareno? Aquele homem da região de Gadara. Marcos 5, dos versículos 1 ao 20, vai contar a história desse cara. E eu quero que você realmente contextualize essa situação, porque o gadareno era um homem como eu e como você. Vivia numa sociedade normal, numa sociedade em que pessoas julgavam, uma sociedade em que pessoas xingavam, que pessoas mentiam. E esse gadareno era um homem atormentado por espíritos malignos. Ele era um homem possesso, que não vivia em paz. Um homem que ficava tão desesperado, tão angustiado na sua alma, que ele tentava fazer alguma coisa no físico para ver se melhorava. Ele se cortava com vidros, ele se lançava no fogo, ele dormia no cemitério, entre os sepulcros. E naquela época não era bonitinho o cemitério como é hoje.
Ele dormia entre os mortos. Era um cara que se nós trouxéssemos ele para 2021, eu duvido que você ia estar perto dele. Primeiro que você está com medo de tomar uma surra dele, porque ele era violento. Tentavam prender ele com as correntes, pá! Um homem possesso. Cara, quem que ia notar um cara desse? A sociedade notou ele, mas para dizer, cara, sai de perto de mim. É bom que você morra. Eu não quero você perto de mim. Você é louco, você é doente, você está possesso. Foi excluído. Mas em um determinado dia da vida desse cara, desse gadareno, pisa na sua cidade um homem chamado Jesus. E quando ele pisa nessa terra, esse homem atormentado, ele sente a presença, e os demônios se submetem à autoridade de Jesus. Jesus expulsa essa legião de demônios. O gadareno é liberto. O gadareno é transformado. O gadareno que todo mundo olhava e saía correndo, começa a ser notado, e as pessoas vêm com curiosidade para saber. Não é possível que esse é o gadareno. Não é possível. Porque ele era notado por Deus, foi notado por Jesus. E esse fato é suficiente para ele ter um sorriso, porque ele foi liberto. Quando nós somos notados por Deus, a sua presença vem sobre nós, e nós somos libertos, curados, transformados. E aconteceu isso com o gadareno. Se aconteceu com o gadareno, o que será que pode acontecer na sua vida, que está sofrendo de doenças na alma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios? Ou para você que está preso em algum vício, pornografia, cigarro, bebida, adultério, mentira, vaidade, ganância, orgulho. Se o gadareno, que também era notado como nós, foi transformado, eu acho que nós estamos muito mais perto da cura do que ele. A questão é nós tomarmos posse pela fé, não deixarmos a incredulidade mover os nossos corações, darmos um sorriso por saber que somos notados e tomarmos posse dessa cura. E para fazer o mesmo paralelo, vou pegar um coração que também era saudável e foi notado e teve a vida transformada. Porque seja um coração bom, coração saudável, seja um coração doente, todas as vezes em que nós somos notados e tocados, nada fica igual. Se estava bom, fica melhor. E se estava melhor, vai ficar melhor ainda. Se estava ruim, vai ficar bom. E quando ficar bom, vai continuar melhorando. Então por isso que eu estou trazendo os dois exemplos, porque você vai se identificar. O Espírito Santo vai trazer para você hoje o que está te impedindo de sorrir, e que você saia daqui sorrindo, tomando posse daquilo que o Espírito está depositando em você. O outro exemplo é Cornélio, um centurião romano, era um comandante lá na Itália. Logo depois que Jesus ressuscita, fica ali os 40 dias com os discípulos, dando as últimas orientações, e aí ele solta a rajada, fala: ei, agora vai, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer novos discípulos. E aí na expansão da igreja começa a correr os boatos por toda a região. Então começa a sair do âmbito ali de Jerusalém, de Israel, e começa a ir nas nações vizinhas, nos povos, países, e bate lá na região da Itália. Cornélio começa a ouvir isso e começa a se submeter sem conhecer ao certo. Um homem generoso, um homem temente a Deus, um homem que fazia questão de reunir a família e orar, um homem que estava sedento para ter um encontro com o Espírito Santo, porque ele começou a ouvir sobre a experiência que tinha acontecido lá em Israel durante a festa de Pentecostes. E ele ficou, como a gente gosta de falar, né, Machado?
ficou caniçado, o espírito agitado. E ele começou a buscar do jeitinho dele, mas ele estava sendo notado por Deus faz tempo. E mesmo um coração lindo, precisava de um toque, uma transformação. E de repente ele recebe uma visita de um anjo, falando para ele: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas subiram como um incenso agradável às narinas de Deus. Ele se lembrou de você. E vai vir um carinha aqui chamado Pedro, e ele vai orar para que você conheça o Espírito Santo, para que você comece a andar com essa presença, não só de ouvir falar, mas de estar em você, ser habitado por ela. Você vai ter a sua experiência agora, não vai ser a experiência dos outros. E aí Pedro vai lá, Pedro recebe também uma visitação de Deus, recebe direção, vai lá, ora por Cornélio, e ele e todos da sua casa recebem um batismo com o Espírito Santo, começam a sentir o poder correndo na veia. E com certeza ele terminou o encontro abraçando Pedro, sorrindo, porque ele foi notado por Deus. Mesmo com o coração saudável, ele sorriu porque foi notado por Deus. E esse é o desejo do meu coração, e é o desejo do coração de Deus para você. Sair daqui sorrindo, não importa como esteja o seu coração. E você vai sair sorrindo porque o fato dele te notar é suficiente. O fato dele estar te vendo hoje como pai é suficiente. E ele quer tocar o seu coração como ele tocou o coração de todas essas pessoas inspiradoras que nós falamos na Bíblia. O louvor pode subir. Eu queria que realmente você tomasse posse dessas verdades no seu coração. Deus sabe como você entrou aqui hoje. Não é surpresa para Ele. Deus não pode ser surpreendido em nada, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é eterno, então Ele sabe de todas as coisas, começo, meio e fim. E se você está aqui, é porque faz tempo que você está sendo notado, está sendo notada. E mesmo que hoje para você isso possa ser ruim, pela vida que você leva, lembre-se que Ele te nota não para te acusar, mas para te transformar, para afirmar a identidade dEle em você, para curar suas feridas, para te libertar dos pecados, para sarar a sua alma, para te fazer uma nova criatura. E que você saiba que as coisas que ficaram no passado, as coisas que você cometeu até antes de entrar aqui, são jogadas na cruz e esquecidas. Esse Pai maravilhoso que te nota é o único que consegue esquecer dos seus pecados quando eles são confessados. E o esquecer dele é sobrenatural, porque ele não se lembra mais. Então quando eu peco, eu confesso, eu me arrependo, eu me liberto. Se no dia seguinte eu for conversar com Deus a respeito desse pecado, Ele vai olhar para o Derek e falar: Derek, o que você está falando? Eu não me lembro mais. Só Ele pode fazer isso, porque só Ele é amor. Nós somos habitados pelo amor, mas Ele é o próprio amor. Eu queria que você saísse com essa convicção no seu coração, com esse toque no seu coração. Deixe os olhos do Senhor passarem pelo seu coração essa noite, mas deixe os olhos passarem de uma forma diferente. Dê acesso para Ele a tudo. Não que você seja capaz de esconder, mas a sua alma às vezes vai querer fazer você acreditar nisso.
Então coloque ela no lugarzinho dela. Mande ela ficar quietinha por um momento. E comece a falar: Espírito Santo, você tem me notado todos esses dias. Espírito Santo, você sabe que eu não estou no meu melhor momento. Espírito Santo, você sabe que eu estou sorrindo por fora. Ninguém está percebendo que eu estou chorando por dentro, porque eu tenho dificuldade de mostrar isso. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou fraco. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho problema na minha sexualidade. Eu não quero que as pessoas saibam que eu ainda não consigo parar de mentir. Eu não quero que as pessoas saibam que eu apanho em casa, mesmo já tendo 16, 17 anos, porque meu pai é violento. Eu não quero que as pessoas saibam que o meu coração está cheio de ódio por ele. Eu não quero que as pessoas saibam que eu não consigo liberar perdão. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho dificuldade de amar aqueles que já me machucaram tanto. Mas o Espírito Santo, Ele quer fazer isso com você. Ele te auxilia na sua fraqueza. O Espírito Santo faz você liberar esse perdão, confessar esse pecado, entregar isso para Ele para receber a cura. Você vai sentir, no momento em que você estiver sendo ministrado, você vai sentir como se fosse uma troca. Deixe mesmo a sua imaginação te auxiliar nesse processo de fé. Imagine Jesus chegando diante de você como Ele chegou no Gadareno. Ele está passando por nós. Ele está passando do mesmo jeito que Ele passou pelo Gadareno, pela mulher samaritana. E Ele está te notando. E Ele vai chegar diante de você e vai propor uma troca. E pode ter certeza que é a melhor troca da sua vida. Ele vai olhar para você e te chamar pelo nome. Ele vai falar para você: Júlia, Daniele, Bruno, Vinícius, Daniel, Juliana, Laís, troca comigo. Entrega os seus medos para mim. Entrega o seu fardo que está difícil de carregar. Entrega o peso, a culpa do pecado. Entrega João. Entrega Bruno. Entrega para mim os seus vícios. Entrega aqui nas minhas mãos a sua crise de ansiedade, o seu medo, a sua síndrome do pânico. Entrega a sua crise de identidade. Entrega tudo. Entrega os sonhos que você já desistiu. Entrega na minha mão. Porque Jesus vai pegar isso, vai colocar no peito dele. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Porque Ele levou sobre si os nossos medos. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados. E aí Ele vai esticar a outra mão para Ele e dizer: eu tenho um novo coração para você. Um coração que eu acabei de formar, de um novo homem, de uma nova mulher, liberto, transformado, transformada. O Espírito Santo quer processar isso dentro de você, quer inserir isso em você. Simplesmente faça essa troca. Faça essa troca, dê o seu fardo pesado, dê o peso que está sobre você para Ele, e receba a leveza, receba a paz, receba o perdão, receba a cura, receba a libertação, receba a presença do Espírito Santo. E se hoje o seu coração é como o de Maria,
de Cornélio, se você está sedento, se você quer um nível a mais, se você quer conhecer mais dele, se você quer mais dele, existe essa troca também. Ele vai trocar aquilo que você recebeu até hoje para pôr coisas novas, um fogo novo, um fogo novo. Ele vai colocar uma chama nova de amor em você.